Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora é no seu país, mas Deus abençoe você. Meu nome é Pastora Sochi. Eu sou da Nicarágua, sou missionária. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados nessa aula de missões do Seminário Evangélico Wesleyano. Eu sou missionária na Honduras e eu estava trabalhando com os pastores de lá do Brasil para ter uma oportunidade de compartilhar um pouco sobre as missões. E esse dia, hoje, eu vou falar de missões atuais, no século XX e XXI. Então, bem-vindo todo mundo, bem-vindo todos os países que estão acompanhando. Sei que tem vários países da América Latina também compartilhando que falam espanhol. Então, para eles, bem-vindos. Gracias a Dios por la oportunidad también de estar com vocês. E para os países de fala portuguesa, então eu vou falar um pouco de portunhol, mistura de espanhol com português para a aula de hoje. Então vamos começar falando então de missões atuais que o Senhor está fazendo, né? E vamos começar com o centro da missão é Jesus. Jesus e as missões atuais. Qualquer trabalho de missionário tem que ter Jesus no meio. Se você não tem como centro Jesus, você não está fazendo nada. Você só está falando para o ar, sem ter um verdadeiro trabalho missionário, tá? Jesus é o centro das missões sempre. Mas Jesus teve um tempo que ele foi e ele veio aqui à Terra trabalhar como missionário também. Então, podemos localizar Jesus numa cultura particular, em um momento particular da história. Lembra que em João 1,14 fala assim: o Verbo se fez carne e viveu entre nós. Ele viveu e ensinou na Palestina durante o primeiro século de nossa era. Depois disso, a história de Jesus mudou de cultura para cultura, de nação para nação, de pessoa para pessoa. Então, nosso Pai Deus enviou seu Filho Jesus como o missionário mais maravilhoso e o melhor exemplo para nós de missões, porque ele veio à Terra e ele deixou tudo que ele tinha. Ele deixou seu trono nos céus para vir aqui e viver como nós, comer a comida que nós comíamos, falar a língua que nós falávamos, usar a roupa que nós usávamos e sentir toda a necessidade que qualquer pessoa humana sentia. Então, esse é o melhor exemplo de um missionário. Um missionário de sucesso faz tudo isso na cultura que ele vai entrar. Ele tem que morar com uma pessoa que vive lá, para poder entender o que ele está sentindo, para poder sentir dentro de si a verdadeira necessidade do povo, né? Então, ele veio e ele fez esse trabalho. Nessa aula, nesta de hoje, vamos explorar como a igreja propaga a fé cristã. Estamos falando um pouquinho de história e falando também um pouquinho das coisas que estão acontecendo, que vocês estão sendo testigo do que está acontecendo. O cerne da missão, para quem fala espanhol, o cerne é o núcleo. O cerne da missão é o impulso de compartilhar as boas novas com todos. Veja, olha só, que aí fala aí com todos, não com só um grupo ou um país, com todos. E de cruzar todas as fronteiras com o evangelho. Então, o cerne, o núcleo da missão é esse impulso. Se você fala que quer fazer a missão que Deus encomendou a todo mundo, porque todo mundo tem essa comissão, não é só para um pequeno grupo de pessoas, mas para todo mundo. Então, se você quer fazer verdadeiramente a obra de Deus e fazer a vontade dele, tem que ter esse impulso de compartilhar boas novas com todos e ter esse desejo, essa vontade de cruzar fronteiras se fosse necessário
para poder fazer essa obra de Deus e enviar o Evangelho para quem ainda não escutou o Evangelho. Isso é exatamente o que é a missão. Agora, nós temos um privilégio, nós temos uma igreja global. Então, a igreja global, o que quer dizer é que tem irmãos e irmãs de todo o mundo. Então, temos uma igreja ao redor do todo o planeta Terra. Antes, a igreja primitiva só era a igreja em um ponto do país, uma região da Terra, e eles trabalhavam espalhando o evangelho, mas agora nós temos a igreja global. A igreja global tem irmãos e irmãs do corpo de Cristo ao redor do mundo inteiro. Então, a missão cristã no século XX, século passado, né? A maioria de nós nascemos no século passado. Se tornou-se responsabilidade de uma igreja global. A responsabilidade da missão agora é a responsabilidade de todo mundo, não é só de uma região do país, como o Oriente Médio, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Agora é responsabilidade de a igreja global. Neste ponto da história, a igreja global está mais perto do que nunca daquela visão do vidente em Apocalipse, que fala assim: uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Fala aí no Apocalipse 7, versículo 9. Essa é uma visão, mas é uma profecia que está se cumprindo, está mais perto do que nunca de ser cumprida completamente. Você e eu somos parte dessa profecia. Nós estamos sendo parte, estamos sendo protagonistas dessa poderosa visão e dessa poderosa profecia. Que maravilhoso, que privilégio que nós temos agora, porque estamos vendo com nossos próprios olhos o que está acontecendo, e que essa palavra está se cumprindo frente de nossos olhos. O evangelho contextualizado para cada cultura. O que é contextualizado? Vamos falar um pouco mais disso agora. A mensagem de Jesus Cristo é traduzível. E quando fala aqui de traduzível, não está falando somente de traduzir na língua. Isso significa que o evangelho dignifica cada cultura como um veículo válido para a revelação de Deus. Então, o que significa contextualização? É quando você leva o evangelho de Deus, mas você tem a ver com a cultura da pessoa e você traduz o mensagem do evangelho de um jeito que essa pessoa nessa cultura vai ser impactado. Então, o evangelho é um mesmo, mas as culturas são diversas, são diferentes. E nosso trabalho é contextualizar, traduzir do jeito que essa pessoa que está morando aqui naquele país, naquela cultura, possa receber como seu próprio viver esse evangelho, que não é um livro dos séculos passados, que já não tem nada a ver com o tempo presente, senão que ele está vivo e ainda tem a ver com nossa vida, e nossa forma de viver, e que pode transformar nossa vida também. Por outro lado, nenhuma cultura ou língua sagrada é o veículo exclusivo que Deus pode usar, nem mesmo o hebraico ou o aramaico que Jesus falou, porque os evangelhos que possuímos já são na tradução do hebraico ou aramaico para o grego, e essa foi a koiné, a língua franca do primeiro século. Outra coisa importante, então, é que não tem só uma cultura que seja como a escolhida, a sagrada. Às vezes, nós, como gente da América Latina, pensamos que o evangelho tem que ser predicado de nosso jeito, e que o evangelho foi predicado do jeito que nós aprendimos, mas nós não estamos pensando que possivelmente, e que com certeza, os missionários que chegaram ao nosso país, à nossa região, tiveram que contextualizar a nossa cultura, o evangelho, para nós poderem sentir que estávamos conectados, ligados, que tínhamos uma ligação com o evangelho, que poderíamos ser transformados por ele. Agora, nós pensamos que o jeito que nós pregamos, que nós falamos, que nós relacionamos com a gente ou com o povo,
ao redor de nós é o único jeito de fazer. E não tem esse jeito. Tem uma diversidade de formas, de formatos, de jeitos de fazer, dependendo da cultura. E nós temos que ter isso na nossa cabeça e entender que o espanhol não é a língua do céu, como nós fazemos brincadeiras às vezes. Não. O espanhol é só um veículo para alcançar os povos que falam espanhol. Mas não quer dizer que é o único jeito de aprender da palavra de Deus. Ele pode ser traduzido a qualquer língua, porque todas as línguas foram criadas por Deus. Então, Deus chamou Abraão para formar uma nação, que se revelou finalmente em Jesus Cristo. Vocês já estudaram um pouco de Abraão e a promessa, então eu não vou aprofundar nessa parte. Vocês conhecem a promessa que Deus fez no Velho Testamento sobre que através de Abraão e sua semente, ele seria uma bênção para todas as famílias, todas as nações da terra. Deus pretendia que sua revelação atingisse a toda a humanidade, não só uma região, não só um país, não só um povo, era para toda a humanidade. Jesus afirmou isso claramente na grande comissão, quando instruiu os apóstolos a fazerem discípulos de todas as nações. Você conhece o Mateus 28, 19, o que ele disse, né? Você conhece, você lembra, você aprendeu na sua igreja, né? E se não, eu convido você a ir para a sua Bíblia e ler agora mesmo o que ele disse. Jesus estava comissionando, enviando para fazer discípulos e não fala de só Israel, fala de todas as nações. E também Paulo expressou isso em declarações como Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele falou isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ao longo de 20 séculos em que diversos impérios surgiram e caíram, o Espírito Santo continuamente conduziu os cristãos à obediência para que hoje tenhamos uma igreja global. Então, o Espírito Santo sempre foi o centro do trabalho missionário. Ele foi que estava conduzindo cada servo de Deus, cada cristão, cada crente, para poder obedecer e chegar até o que temos hoje, uma igreja global. Se eles não tiverem obedecido ao Espírito Santo, talvez você e eu não estaríamos aqui. Então, eu quero falar um pouquinho agora de um pouco mínimo da história que aconteceu no século XX. Fala assim, um grau mínimo de consciência histórica é indispensável para compreender os desenvolvimentos missionários. Então, no século XX, século passado, houve 2 ciclos de missão protestante. Um teve raízes no século XIX e manteve sua força até a Segunda Guerra Mundial. Representava o trabalho missionário oficial das principais denominações protestantes, tanto na prática da missão quanto na teologização sobre ela. Esse período foi marcado por uma atividade significativa das igrejas europeias e também norte-americanas. Eles eram como o centro da evangelização. A evangelização estava na Europa e Norte-América. E pelo debate teológico sobre a natureza da missão cristã e a identidade das jovens igrejas que crescem na África, Ásia e América Latina. Aí estávamos nós. Nós, nesse tempo, éramos as igrejas jovens, que estávamos recebendo esses missionários, essa teologia, esses obreiros, né? A este corpo foram relacionados alguns dos gigantes do ativismo missiológico e da reflexão neste período. Temos alguns exemplos aqui, como Robert Speer, John Mott, Hendrik Kramer, John Mackay e Leslie Newbigin. Eu não tenho certeza se essa pronúncia é certa, então me perdoa. Eu acho que sim. Também temos um homem muito importante nesse século que foi Hudson Taylor. Então, vou falar um pouquinho aí, mas eu sei que a maioria de vocês tem lido alguma vez sobre ele. Junto com os comitês missionários denominacionais está a tradição de missões religiosas, que são independentes do controle denominacional e apoiadas por doações voluntárias de membros de
todos os tipos de igrejas protestantes. Um pouco diferente porque não tem uma denominação direito para dirigir eles, senão que tem doações de diferentes. E a China, ou China Island Mission, fundada na Grã-Bretanha por Hudson Taylor em 1865, estava comprometida com evangelização, onde as missões mais antigas não estavam indo. Então, com os povos não alcançados, eles tinham um compromisso com os povos não alcançados. Eles estavam comprometidos com alcançar esses povos. E tinha uma metodologia mais flexível e visões teológicas conservadoras, conhecida hoje como Overseas Missionary Fellowship. Esta missão de fé teve grande zelo evangelístico e influenciou poderosamente o conceito e a prática de outras missões de fé evangélica no século XX. Então, ele fez, mas também animou, também influenciou outros movimentos grandes que aconteceram no século XX, de missões e desse desejo, né, de alcançar o povo ainda não alcançado, esse povo que ainda não tinha recebido o evangelho. Também temos esse homem aqui, Billy Graham, que foi também muito importante nesse tempo. Houve um ministério grande nesse tempo que estava crescendo. Na América do Norte e na Europa, eles queriam enviar muita gente também desse lugar a outros povos. Então, o Congresso Mundial de Evangelismo, patrocinado em 1966 por Billy Graham, para comemorar os 10 anos do cristianismo. Hoje, em Berlim, John Stott abriu uma dimensão-chave da agenda bíblica. Ele falou assim: missão à maneira de Cristo. Em suas exposições bíblicas que tratam da grande comissão, nos 4 evangelhos, ele desviou a atenção da passagem clássica de Mateus 28, 19 e 20, para o texto quase esquecido da comissão em João 20, 21, que fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, estava falando que a responsabilidade era de todo mundo, não só de uma parte, mas de todos, e que não era algo que você estava para escolher, sino que era um mandato, estava sendo enviado na ordem de Deus. Assim como o Pai enviou e ele tinha que obedecer, Jesus estava nos enviando e nós temos que obedecer também. Então, Billy Graham fez uma parte muito importante nesse tempo. E depois de ele, teve um movimento chamado Movimento Lausanne, que foi muito grande e ele recebeu um monte de gente de diferentes nacionalidades e eles estavam falando também da convicção crescente de como mudar um pouco a mentalidade das missões. Porque é verdade, mesmo que eles estavam crescendo muito, o jeito, a ideia estava mudando um pouco e estava machucando, na verdade, a igreja. Algumas escolas consideravam a missão nesse tempo como uma tarefa administrável, que poderia ser concluída em uma determinada data, usando tecnologia e seguindo os princípios de negócios, de gestão por objetivos. Imagina você está sendo enviado a um povo para evangelizar e as pessoas que estão supervisando você, vão dizer, por exemplo, você vai ir a esse povo, a esse país determinado, não, e você vai fazer o trabalho em 4 anos. Em 4 anos, você tem que ter plantado 20 igrejas, tem 10, 15 pastores se preparando, e tem que ter pelo menos um ministério de crianças, e eles têm que ser já livres para fazer o trabalho por eles mesmos. Então, tem só 4 anos e vocês têm que seguir esses objetivos que eles estão enviando. Não podem mudar nem para a esquerda nem para a direita. Tem que fazer do jeito que eles falam. Então, isso começava a fazer parte como de uma empresa mais do que o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, estava machucando a igreja. E também porque eles estavam trabalhando como se fosse um império. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. Era preciso voltar à visão bíblica que concebe a missão como iniciativa de Deus, proveniente do amor de Deus. Então, o amor estava sendo deixado do lado e o pensamento racional estava no centro. E
Deus, proveniente do amor de Deus por sua criação e do seu desígnio na escolha de alguns instrumentos a serem usados para a salvação e bênção de toda a humanidade. Então, cada um de vocês tem um dom, um presente que Deus deu para você, mas isso não era o mais importante no tempo de Jesus, as habilidades que você tinha, mas o amor. Se você tinha recebido o amor de Jesus, você tinha que mostrar o amor de Jesus que você recebeu antes para o povo, para realmente alcançar eles. Não tinha que pensar um plano com objetivos. E não é que não tem que precisar, ou não é necessário, ou não é importante o planejamento. Mas o planejamento por cima do amor não é sano. Não é bom. Realmente não é bom. Depois de dizer pela minha própria experiência. Então, quando, à luz dos imperativos bíblicos, revisamos algumas das formas tradicionais de fazer missões, percebemos até que o ponto, esse padrão havia se tornado apenas um empreendimento humano, olha só, e corria o risco de ser apenas o lado religioso da expansão de uma cultura e de um império, que estava falando antes, né? Então, era mais algo como religioso, estava deixando do lado o primeiro amor. Estamos trabalhando muito forte, muito maravilhoso, mas o amor estava sendo deixado de lado. Então, não estava dando o fruto certo, como Jesus quisesse. Então, o que eles estavam precisando, o que eles estavam falando nesse movimento Lausanne, eles queriam ajudar a igreja a mudar a mentalidade. O próprio Jesus realizou sua missão. Significa o abandono da mentalidade de missão imperial. O mesmo Jesus não veio para ser servido, ainda bem que ele podia, né? Porque o Deus e Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele não veio com toda a glória do céu. Ele veio e se tornou um de nós. E foi tão humilde que ele lavou os pés dos seus discípulos, que ele usou a roupa dos seus discípulos, que ele nem sequer tinha uma casa onde morar. Então, se imagina, se ele, o Rei dos Reis, estava fazendo desse jeito, porque nós pensamos que nós podemos ser superior que outro. A missiologia imperial realizou o trabalho missionário a partir de uma posição de superioridade política, militar, financeira e tecnológica. Enquanto a cruz e a espada o simbolizaram no auge da missão ibérica no século XVI, comércio e cristianismo era para esse tempo. Então, se você lembra, como começou a igreja a se espalhar, a igreja católica principalmente nesse tempo? A cruz ou a espada. Então, tudo pela força. O império foi usando sua força militar, a igreja tinha uma força militar e estava se espalhando pela força. E por isso ainda muitos povos, como os povos muçulmanos, odeiam os cristãos, porque eles lembram da história. Quanto tempo, quantas famílias, quantos de seus antepassados sofreram morte por causa de um falso evangelho que eles estavam implantando pela força. Então, não queriam que na igreja do século XX fizesse isso, porque eles ainda veem que não estavam usando espada, estavam usando o comércio, e estavam usando a tecnologia, estavam usando as finanças como um jeito de estar por cima de outro. E isso não é o ministério que Jesus nos ensinou. A mudança de paradigma que esse entendimento requer ainda está em andamento, ou seja, que ainda muitas pessoas estamos trabalhando desse jeito, que não é bom. Então, para nós é muito importante conhecer isso desde o começo e mudar essa mentalidade. Se nós começarmos a fazer do jeito que Jesus fez, nossa missão vai ter sucesso. Mas se nós fazemos de jeito imperial, é possível que vamos alcançar o povo, mas vamos machucar mais do que ajudar e acrescentar. Esse povo que já tem igreja, por exemplo, que tem nativos trabalhando, deixa eles trabalhar e você pode ser um parceiro, ajuda, ora por eles. Tenta trabalhar como parceiro, não como um supervisor sobre dele, porque ninguém é maior do que ninguém. O que quer ser maior tem que ser o menor entre todos, falou Jesus, né? É o que a Bíblia diz. Eu não sei se você não concorda, fala com a Bíblia e briga com ela. Então,
A implantação de igrejas e evangelização em áreas críticas como os países islâmicos, a Europa Oriental, o Ásia Central, exigirão uma verdadeira internacionalização da missão, para a qual é necessária uma mudança de mentalidade. A mudança radical para a qual a palavra de Deus continua nos chamando é uma mudança de mentalidade e de atitude. Sem isso, o mero acúmulo de recursos humanos e técnicos e a adoção de metodologias sofisticadas não funcionarão. Então, você pode ter todos os recursos, você pode ter a gente mais capacitada do mundo, com muita formatura, com doutorados, com muita coisa. Mas se você não muda essa mentalidade de império, você não vai ter sucesso no campo missionário, vai voltar frustrado. Então, aqui no seminário não queremos que você sofra isso, sem necessidade. Por isso estamos ensinando isso aqui. Como Deus está agindo no século XXI? No início do século XXI, as facilidades para a viagem e o fluxo de informações em nível global por meio da mídia, bem como os movimentos migratórios colossais causados pelas mudanças econômicas, permitem que cristãos e igrejas em todos os lugares experimentem expressões ricas e diversas da fé cristã. Então, temos muita coisa que antes nossos irmãos os séculos anteriores não tinham. Temos muitas facilidades para viajar. Antes era mais complicado, mais dias. O que antes tinha que ser 2 meses para chegar a um país, agora você pode alcançar em 2 horas, 4 horas, um dia. Então, tem muita facilidade agora. Os padrões de imigração e os movimentos de refugiados ajudaram a trazer uma multiplicidade de culturas, bem como as diferentes formas que a igreja cristã assumiu entre elas para a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. No coração das cidades europeias e norte-americanas, as culturas do terceiro mundo, assim como várias expressões da igreja local, criam raízes. Agora, nós estamos falando aqui da Europa e do Norte-América, que recebem refugiados, mas agora ainda nós na América Latina temos. Por exemplo, muitos dos países da América do Sul estão recebendo pessoas da Venezuela. Então, são refugiados. Nós aqui na Nicarágua recebemos gente do Haiti, da África, que está tentando chegar nos Estados Unidos e ficam aqui. Então, é um jeito para receber, gente. Alguns de vocês têm gente do Oriente Médio morando entre vocês. Então, essas culturas estão criando raízes no país de vocês. E é um trabalho da igreja, uma facilidade que Deus está enviando. Porque, às vezes, nós não temos os recursos para chegar a esses lugares. Então, Jesus está enviando-nos eles para nossos próprios países para poder conseguir a grande comissão. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que às vezes nós pensamos que é horrível. Tanta gente aqui que não é do nosso país está destruindo nossa economia. Mas se você pensa espiritualmente, é uma bênção, porque é Deus enviando para você essa gente para você poder alcançar sem viajar. Missionários globais, o século XXI. A paixão obstinada por Cristo ainda é a força motriz por trás da missão. Mas ao longo de um século, a composição da força missionária mudou significativamente. E mudanças também estão chegando às atitudes, método e, claro, padrões de apoio para a missão. Então, Cristo sempre tem que ser o centro, como eu falei no começo, mas tem muita coisa que está mudando, né? Métodos, apoio, tudo está mudando, porque o mundo está mudando, o mundo está evolucionando, eu não me lembro da palavra. Então, o evangelho tem que evolucionar também, tem que mudar. O roteiro ainda está codificado no vocabulário do evangelista Mateus ou do apóstolo Paulo, mas há novos atores no drama. Ao lado dos americanos ou europeus, você encontra agora asiáticos, africanos e latino-americanos, com seus traços de caráter e hábitos alimentares peculiares. Esses novos missionários dedicaram sua vida ao serviço do
tempo integral em uma organização missionária cristã que atravessa as fronteiras culturais e linguísticas. Agora, como somos uma igreja global, não somos um grupo de missionários de só um tipo de cultura, somos uma mistura de culturas. Então, o jeito que nós usávamos antes para evangelizar tem que mudar também. E temos outro tipo de missionários, outra força missionária que está operando hoje. E eles não são tão famosos, poderíamos dizer, como os outros, mas eles se chamam de especialistas. É o testemunho transcultural de Cristo que ocorre quando as pessoas se mudam como migrantes. Então, esses migrantes que vão para outros países para trabalhar são esses missionários que estão sendo enviados e sendo testigos. Então, às vezes refugiados, como nos dias do Novo Testamento. Pense, por exemplo, nos milhares de mulheres filipinas que trabalham como empregadas domésticas nos países ricos e produtores de petróleo. Você sabe, ou conhece esses países, né? Onde o Islã é a religião oficial e onde nenhum missionário europeu ou norte-americano está permitido entrar. O que elas fazem? No meio das tarefas diárias, elas cantam canções cristãs e contam histórias bíblicas para as crianças que cuidam deles, o que eles cuidam das crianças. Como nos tempos bíblicos, essas mulheres se veem como testemunhas de Cristo em uma terra estrangeira. Imagina você, as pessoas que chegam como refugiados ou como pessoas que estão procurando um trabalho, também são missionários, estão sendo uma parte desse povo que está sendo enviado para falar de Jesus para todo mundo. Elas são vulneráveis de muitas maneiras, mas aprenderam a arte da sobrevivência, apoiados por sua fé em Jesus Cristo e pela certeza de que Deus está com eles e os usará, apesar das circunstâncias adversas nas quais tem que ganhar a vida. E você, em seu trabalho, está sendo testigo? Ou está esperando ser enviado a outro país, a outro povo, para ser testigo? Seu próprio trabalho é um campo missionário também. Não é o que os recursos humanos nesse século para a missão tenham evaporado, não. Na Europa e na América do Norte, os recursos estão, mas o que está acontecendo é que não tem fluxo regular de voluntários dispostos. Lembra do que a Bíblia fala em Lucas 10, 2? Que fala de que temos que orar por obreiros para ir, né? Para ir a essa terra e receber toda essa semente que temos que sembrar e depois recolher. Então, os recursos estão aí, mas falta muita gente para ir. Muitas pessoas têm medo de ir. Às vezes as mulheres são mais corajosas que os homens. A maioria de missionários são mulheres. Então, homens, por favor, tem que mudar essa situação. Isso também. A missiologista paquistanês Michelle Nasir Ali expressou isso bem no título e no conteúdo de seu livro From Everywhere to Everywhere. Como de todo lugar para todo lugar, nossa conferência em novembro, lembra? No qual oferece uma visão mundial da missão cristã. E cada vez mais evidente que os cristãos responsáveis e voltados para a missão hoje devem trabalhar juntos para tornar realidade a proposta do Pacto de Lausanne, que falamos antes, né? Que diz assim: os missionários devem fluir cada vez mais livremente de ir para todos os 6 continentes em um espírito de serviço humilde. Sempre lembre, com humildade. A missão do povo comum. Você e eu somos o povo comum. Ou talvez somos especiais com um chamado na preparação. Não sei, mas eu me considero um povo comum. Há um elemento de mistério quando o dinamismo da missão não vem de pessoas em posições de poder ou privilégio, ou do dinamismo expansivo de uma civilização superior, mas de baixo, desde os mais pequenos, aqueles que têm pouco material financeiro ou recursos técnicos, mas têm aberta a orientação do espírito. Muitas organizações missionárias nos séculos XIX e XX
Começaram com esforços humildes e insignificantes de pessoas visionárias, antes que se tornassem organizações grandes e bem financiadas. Então, não é mera coincidência que a forma de cristianismo que floresceu nas últimas décadas, especialmente entre as massas urbanas pobres, seja aquela que enfatiza a presença e a força do Espírito Santo. Eu sou de um país muito pobre, e o segundo país mais pobre da América Latina. E Deus usou a minha família, eu, minha mãe, eu, minha irmã e eu, para ir para outro país como missionária. Eu não sou do povo que tem material financeiro, eu não tenho recurso, mas Deus usa esse povo que você deixa do lado e pensa que não tem nada especial, Deus usa eles. Porque se eles querem ouvir a voz de Deus, Deus vai usar eles. Então, Deus vai usar você. Não se importe se você não tem recursos econômicos, se você não é do povo elegante, do povo que tem recursos técnicos, ou aquele que pensa de classe superior. Se você é obediente à voz de Deus, você vai ser enviado. E você vai ser um missionário maravilhoso, como tantas pessoas foram usadas no passado. Mas o que está acontecendo na igreja tradicional? Essa igreja do Europa e Norte América, que eram antes, ainda no tempo da Segunda Guerra Mundial, eram os mais fortes, o que está acontecendo agora? Que eles estão mostrando resistente ao evangelho. O povo que antes era aberto, era fechado, agora está se abrindo pouco a pouco para escutar as boas novas. E esse povo que começou sendo força missionária na Europa, nos Estados Unidos, na América, agora eles estão se fechando. É interessante. Eles estão descendo um pouco no esforço missionário. Então, várias das antigas denominações da linha principal mostram declínio e fadiga com perdas numéricas significativas. Então, estamos confrontados não apenas com a resistência da cultura ocidental, mas também com a impotência das igrejas ocidentais, estão paralisadas por uma perda de confiança na validade do evangelho ou por uma perda de criatividade para mudar as formas de vida da igreja, conforme as mudanças culturais requerem. Então, é interessante que eles estão ainda paralisados porque eles não têm certeza e confiança na validade do evangelho, porque tem tanta coisa que eles pensam que só precisam deles mesmos e estão se fechando ao evangelho, como povo em geral, como países, regiões em geral. E mesmo nas cidades europeias, onde o evangelho é pregado de maneira relevante, onde as pessoas formam uma comunidade acolhedora e onde estruturas como igrejas nos lares são criadas para responder ao desafio humano, a igreja ainda está florescendo. Em muitos casos, as igrejas de minorias étnicas, dentro de denominações em declínio, também estão crescendo vigorosamente. Isso constitui um novo e difícil desafio para a parceria na missão. Então, ainda que eles estão em declínio, não significa que eles estão completamente derrotados. O evangelho continua, mas eles precisam de uma renovação. E aí você e eu entramos. Precisamente no momento em que a influência do cristianismo diminui no Ocidente, a nova ordem global trouxe o chamado terceiro mundo, nós que somos chamados do terceiro mundo, para o coração da América do Norte e da Europa. Dentro desse ambiente, os cristãos das antigas e novas igrejas são chamados às novas parcerias para participar na missão em sua própria porta, bem como na missão global, então, em nossos próprios países, mas também na missão global. Para participar, para as denominações antigas e tradicionais, a parceria com as novas igrejas, que somos não tão novas agora, né? Das imigrantes, traz a necessidade de uma autoavaliação séria. Isso não é fácil para os respeitáveis igrejas evangélicas de classe média, que tem um tipo de igreja mais estável, institucionalizada, bem educada e previsível. Missão à nossa porta pode muito bem se tornar um novo campo de treinamento para as novas parcerias que também realizarão missões em todo o mundo. É o que eu estava falando agora, antes,
falando dos refugiados, na nossa própria porta. Esse pode ser um treinamento, mas também temos que lembrar que tem muito povo não alcançado que ninguém está querendo ir. Então, temos que pensar globalmente, não só uma região, tá? Então, algumas coisas que estão mudando na prática e na teoria da missão. Então, tem que dar-se conta, como eu falei antes, que o tempo, as igrejas, a tecnologia, tudo está mudando. Então, na prática e na teoria da missão, tem que mudar também. Não a palavra tem que continuar, porque a palavra é a mesma sempre, mas a prática e na teoria tem que mudar também, dependendo da cultura, dependendo do tempo, dependendo do movimento e as mudanças que estão falando, que estão acontecendo. Tá? Então, se você olha aqui, agora temos indianos, brasileiros, coreanos, filipinos engajados na missão e eles trazem um novo conjunto de questões sobre a missão cristã. A forma como ela será apoiada, o estilo de vida dos missionários já é muito diferente porque é heterogênea para os quais os campos missionários para os quais irá. Tudo isso tem que ter um pensamento, um planejamento e analisar. Também a consciência da urgência das questões sobre a presença e o estilo missionário motivou alguns dos pensamentos missiológicos mais criativos das últimas décadas. Para aqueles cuja reflexão missiológica começa com o compromisso com a autoridade da palavra de Deus, a situação missionária contemporânea exige uma compreensão da Bíblia que leve em conta seu contexto cultural. Então, em suma, você tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia é o centro da missão. Falando, obviamente, Jesus no centro, né? Mas a Bíblia fala de Jesus. E você tem que conhecer a Bíblia corretamente, mas também tem que saber como contextualizar, como eu falei no princípio, para poder chegar a esse povo e eles serem impactados. Então, tem que falar do contexto. E a sensibilidade ao fato de que o texto das Escrituras pode ser entendido adequadamente apenas dentro de seu próprio contexto e que a compreensão e a aplicação de sua mensagem eterna exigem consciência de nosso próprio contexto cultural. É necessária uma mudança de mente e atitude. Como disse David Bosch, nosso ponto de partida não deve ser o empreendimento contemporâneo que buscamos justificar, mas o sentido bíblico do que significa ser enviado ao mundo. Então, por que não eu? Por que não você? Essa nova perspectiva requer um compromisso firme com os imperativos missionários que fazem parte da própria estrutura de nossa fé. E também precisa de um trabalho sério. De quê? Erudição e interpretação bíblica. Na melhor das hipóteses, é isso que a missiologia deve ser. Então, se você realmente quer ser um missionário de sucesso, tem que estudar a Bíblia, tem que se preparar, tem que saber interpretar a Bíblia e tem que se preparar para contextualizar no povo que você quer alcançar com o poder de Jesus. É por isso que a gente está aqui se aprontando, estudando a Bíblia, aprendendo dos homens e mulheres que já passaram por esse caminho e ajudando a nos sermos mais efetivos no trabalho missionário, como individuais e como igreja local e global. Por isso que você está no seminário bíblico wesleyano se aprontando, estudando, se formando, porque o centro da missão é a palavra de Deus. Você não pode ser missionário de sucesso se você deixa do lado a Bíblia. Então, espero que vocês tenham gostado desse tempo, dessa aula e que Deus abençoe suas vidas, que vocês possam continuar até o final da aula e que possam ser abençoados como eu estou sendo, continuo sendo. Então, a igreja, eu tenho muita saudade de vocês, então estou enviando um abraço forte para cada um e espero ver vocês pronto, não pronto, logo. Então, Deus abençoe a sua vida. Tchau.